Oi, pessoal. Eu sou Isabela Moreira, editora da revista Galileu. Eu sou Henrique Januário, editora-assistente da Monet. E hoje a gente vai falar sobre Alita, Anjos de Combate, que estreia no dia 14 de fevereiro. O filme é baseado numa série de mangás, né, sobre a Alita, que é uma ciborgue. E, enfim, o James Cameron, que dirigiu Avatar, Titanic, ele conheceu os mangás pelo Guillermo del Toro, que ganhou o Oscar no ano passado, né, por A Forma da Água. E ele se apaixonou, comprou os direitos para adaptar tal. Só que com o Avatar, como o Avatar já tinha várias sequências, ele percebeu que não ia conseguir fazer a Alita tão cedo. Então ele passou pro Robert Rodrigues, que, para quem não conhece, fez Sin City, fez Pequenos Espiões, né? Sim. Então tem bastante a ver ali com o tipo de filme, né? Conta pra gente, Henrique, do que se trata a história da Alita. Pois é, né? Tem um médico... Porque nesse futuro esse futuro ele tá há 300 anos de uma grande batalha. Sim. E que a Terra toda ela se reformulou, então tem muitos ciborgues na sociedade. Sim. E existe um médico que ele caça ali peças para os pacientes dele, que ele faz meio que um trabalho humanitário, né? Ele pega as peças que vêm da parte de cima, né? Então, porque... Sim, existe uma cidade flutuante e que o lixo dela cai na Terra, como nós conhecemos. Supostamente essa cidade de cima seria uma utopia, né? Muito Sim. melhor do que tudo. É meio que, pra quem assiste 3% também, por exemplo, é o lado de lá, né? Maralto, É o Maralto, ou em Elysium, que é aquela estação espacial que todo mundo Sim. quer ir, que é um lugar... Nesse caso não fica muito claro, né? Se é um outro planeta, se é uma estação, se é... Você só sabe que é um outro lugar. Ele flutua sobre a Terra. Sim. E ele é ligado à Terra por tubos, esses dutos que levam alimentos, matérias-primas e tudo mais para esse lugar. E que é um lugar que você não fica bem claro o que é exatamente, por que ele é tão bom e por que as pessoas querem ir para lá. E nem todos podem ir para lá, né? Exatamente. Pelo que se explica no filme, o meio mais fácil de ir para lá é você praticando um esporte, o motorball, que é um esporte super violento. É o único meio de você ir para lá, você sendo um cidadão comum. Você né? sendo, tipo, o maior campeão desse jogo, assim. Uhum. Mas a gente tem o Dr. Ido, né, que é o Christopher Waltz. Ele tá procurando essas peças e ele encontra praticamente, né, o torso da Alita, que ainda não tem esse nome, ela não sabe quem ela é. Ele monta ela, né, ele tem um corpo, ele a monta, o trabalho dele é basicamente esse, né, ele vai ajudando pessoas que não têm dinheiro pra se montar, se curar, e ele Sim. vai fazendo isso. E ele começa a criar a Alita como filha dele. Só que ela não lembra quem ela é, ela tem uns poderes, né? Ela consegue lutar, ela um tipo de luta assim super antiga, e Sim. eles não conseguem entender muito porquê. Então acho que ao longo do filme a gente vai descobrindo com ela, né, quem ela é. Tem um romance também, né? Ela com um garoto humano que também tem seu passado. E é basicamente ela descobrindo também o papel dela na história desse lugar e dessa estrutura, né, que divide onde eles estão. Sim. Desse futuro utópico, né? Então, como vocês podem ver, é muita coisa. É bastante coisa, até mesmo para um filme, né? A gente comentou que esse mundo, esse universo de Alita, ele é muito complexo e com muitos personagens para ocupar um só filme, assim. É um filme muito legal, ele tem uma execução ótima, né? Não, assim, visualmente ele é belíssimo. A gente viu em IMAX, foi muito legal, assim, tinha alguns momentos, porque a Alita em si, ela é interpretada pela Rosa Salazar, que é uma atriz, e ela usa basicamente tipo uma roupa, né, de captura de movimentos. E, então, assim, a Alita é meio que uma mistura da Rosa com efeitos especiais mesmo. Então ela parece quase uma personagem de mangá mesmo. Sim. Mas ela é muito realista. Então às vezes parecia que você estava num jogo de realidade virtual. Assim, ele causa aquele estranhamento que um personagem criado por computador normalmente causa. Mas nesse caso é proposital, porque ela não é humana. Então vale muito bem aquela coisa
aquela pele diferente, o corpo dela é muito legal. O formato de coração. Os olhos maiores, né? Então isso é muito bom e todos os personagens cibernéticos ali, os ciborgues, são muito bem feitos, muito legais e nenhum é parecido com o outro, isso que é mais interessante. Tem vários tipos, porque dá a entender realmente que assim, você vira um ciborgue com peças que sobraram, que encontrarem por aí, sabe? Inclusive, se você for muito sofisticado, é porque tem uma coisa diferente, né? Sim. Tem uma coisa ali a dizer. A gente também tem os antagonistas do filme, né? A gente tem a gente tem meio que um cara dos negócios que tá ali meio que comandando praticamente uma fábrica, né, desses atletas de motorball. E a Jennifer Connelly, né, que ela faz ali a cientista que tá ajudando ele porque ela acha que se ela fizer isso, por exemplo, ela vai conseguir ir para esse lugar de cima, né? Então, como o Henrique falou, assim, visualmente é fantástico. Perfeito. O filme tem momentos muito legais. A Rosa Salazar, por exemplo, é fantástica como Alita, né? Muito bem. Mas é um universo muito rico, muito complexo para 2 horas de filme, assim. Alguns momentos, né? Até mesmo essa história, né? Entre a parte de cima e a de baixo, fica muito no ar. Muito então superficial. fica meio confuso, né? A gente até no final do filme a gente ficou, mas calma, tal personagem é tal outro. Eu confundi 2 pessoas porque tava com muita gente num contexto que não dava muito para ter uma ideia do que era realmente, né? E os efeitos especiais são ótimos, eles têm muitas cenas de luta entre humanos, entre ciborgues, e por incrível que pareça, as cenas de luta entre os ciborgues, elas são elas têm mais qualidade que as entre os humanos, e as coreografias também, óbvio que eles também têm um nível, não tem limites para fazer uma luta entre ciborgues, óbvio, mas elas são bem melhor pensadas do que a entre os humanos, assim. Então, a parte dos efeitos especiais é digna de nota, assim. Acho que é o ponto alto do filme, mais que o roteiro, que a própria história. É realmente isso, assim, é uma experiência muito diferente. É um filme de ação também, né? Então você tem muito disso. Eu acho que eu ficaria mais interessada, talvez, se ele fosse dividido numa série, né? Alguma minissérie especial, que, como a gente falou, um universo muito rico. No filme, por conta da restrição de tempo, eu sinto que eles focaram, por exemplo, um pouco mais no romance, ou nas jornadas, assim, tem uns saltos muito grandes de tempo que demora até pra você se localizar, né, na história. E tem uns saltos de tempo que acabam te deixando curioso. Poxa, deve ter acontecido muita coisa legal ali e eles pularam tanto tempo, já resolveram uma situação que talvez ali seria legal ter um desenvolvimento, né? Então, sei lá, poderia ser uma minissérie com episódios de 1 hora. Exatamente. 6 episódios de 1 hora, acho que ficaria bem bacana. Enfim, e ainda assim ele te dá um gancho para uma possível continuação. Tem isso que também. Não sabemos se vai ter ou não, né? Sim, porque esse foi um filme caro, né? Um orçamento estimado entre 150 e 200 milhões, que é muita coisa. Muita grana. Então, assim, ele tem que ir muito bem pra conseguir, assim. Eu acho que pelo visual vale muito ir conhecer. Tem os mangás também, agora tá saindo um livro baseado, então para quem tem interesse também acho que é interessante, mas não considero imperdível, por exemplo. E caso você se desloque para ver o filme, acho que é muito legal assistir numa tela grande, talvez em 3D. Ele tá em todos os formatos, então se você puder, realmente faz diferença nessa experiência. Faz sim. É isso aí. Então é isso, gente. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.